E aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou o atleta Mibi Oliveira, atleta de fisiculturismo, sem AES e sem TPC. É isso aí pessoal, e sim, vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo pesado, vai ser um vídeo para alguns até meio chato, mas para que fique tudo dentro do contexto, eu vou explicar tudo desde o começo. Então, se você gosta de formatos assim, você vai gostar. Se você não gosta, você não assista. Então, vamos para o vídeo. E aí pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, eu acabei demorando um pouco para fazer esse vídeo porque eu fiquei resfriado na semana passada e a minha voz ainda está um pouco assim, um pouco fanho, né? Então, mas se eu não fizesse hoje ia demorar um pouco, né? Mas eu já estou recuperado desse resfriado, na verdade, foi um resfriado, né? E nesses tempos aí, né, a gente fica resfriado, gripado, a gente fica meio, né, fica meio assim, né? Mas devido ao meu histórico de atleta, né, tudo deu certo, passou 2 dias assim, ficou um pouquinho pior, mas já tá tudo ok, já tá tudo nos conformes, mas mais a voz que ficou meio ruim, mas vamos lá para o vídeo, pessoal. Pessoal, Teoria Underground, parte 2, ano 2. É isso aí, pessoal. Para quem já acompanha aqui há algum tempo, sabe que eu sempre faço alguns testes aí comigo e esse ano não está sendo diferente, né? O ano passado eu fiz ali aquele período off dos AES, né? Após muitos anos, né, fazendo a utilização constante, eu fiz ali, dei uma pausa que acabou se estendendo muito, né? Acabou se estendendo devido a esses problemas que nós ainda estamos passando, né? De essa crise aí, né? Então acabou se estendendo muito mais do tempo planejado, né? Então foram 16 semanas no ano passado. Então, como eu gostei muito, né, de ficar esse tempo off dos AES, foi um período muito bom, assim, em partes ele foi muito bom, né? Óbvio ali que você tem os seus prós e os seus contras, mas foi um período muito bom, assim, particularmente eu gostei bastante. E assim que eu fiz esse período, que eu fiz a retomada do uso, para quem não assistiu, assistam aqui os vídeos anteriores, Teoria Underground, são vídeos do ano passado, tem o passo a passo, tudo o que aconteceu, para quem é mais novo aqui no canal. São vídeos muito interessantes, pessoal, que muitas pessoas não assistiram, né? E eu vejo às vezes algumas perguntas relacionadas a algum tema que tem a ver, que seriam facilmente ali entendidas aí com esses vídeos, né, pessoal? Então, vamos lá. Quando aí depois de todo o êxito que eu tive ali, né, com a reutilização dos AES e tudo, eu já imaginei. Falei, ano que vem eu vou fazer a mesma coisa, porém eu não vou fazer 16 semanas, porque eu sou um atleta assim que eu participo de competições, geralmente nos últimos anos eu sempre tenho participando das competições, e eu tenho um cronograma ali de competições ali que eu escolho, né, e que eu pretendo participar e pretendo me preparar. Então, dependendo do quão longo for e dependendo do calendário, fica inviável muitas semanas. Então, esse ano eu me propus a fazer algo entre 7 e 8 semanas, né? Metade do que eu acabei fazendo ano passado. Então, eu vou passar um relato aqui para vocês. Hoje é dia 12 de janeiro. Amanhã vai fazer um mês, né, que eu fui da minha última competição, que foi dia 13 de dezembro. Então, um dia depois da minha competição, eu já fiquei off dos AES. Então, amanhã vai estar fazendo 30 dias que eu não faço a utilização de nenhum tipo de AES, né? Então, e nenhum tipo de estimulante também. Estimulantes assim, esses comprados, termogênicos, e outros tipos de estimulantes assim artificiais, né? Só o bom e velho café preto mesmo de estimulante. Esse é um período que eu gosto que o meu corpo ele desacostume, né? Vamos falar assim, que desacostume dessas substâncias para que quando eu precisar realmente delas,
lá para o final do ano, lá para um final de meio para final de pré-contas, o meu corpo ele responda melhor. Então isso funciona também em relação a estimulantes, pessoal. Então eu estou num período meio assim vou dizer, é um meio que descanso, meio que um período de treinos. Eu voltei a treinar agora no dia 4, então só para situar vocês aqui do ponto que eu quero chegar. Eu preciso falar tudo isso antes para que fique tudo dentro de um contexto, para que não fique nada assim perdido no ar, né? Para que vocês entendam. Porque, eu vou fazer também, não sei o quê, mas tudo tem um contexto, né, pessoal? Então, eu estou falando no meu caso, o que eu estou fazendo. Então, a minha última competição foi dia 13 de dezembro. Então, o que aconteceu? Eu treinei ali, eu dei um diazinho, 2 ali de descanso, tudo. Aí treinei um dia, treinei outro, aí descansava mais uns dias, treinava mais. Mas no total, né, até a virada do ano, eu treinei assim umas 4 vezes. Eu fui para academia, né? Tipo, até eu fui umas 4 vezes. Fiz 2 treinos de perna, fiz um treino mais ou menos de peito, mais ou menos de costas. Mas por quê? Tudo tem um porquê. Geralmente eu não costumo fazer isso. Quem me conhece sabe que às vezes eu treino num dia, eu participo de uma competição num dia, no outro dia eu estou fazendo um cardio para controlar ali a pressão, para controlar ali a questão para não ter nenhum tipo de problema com a pressão. Enfim, então já se tem outra competição já para, né, tá alinhando tudo de novo. Então o que acontece? Dessa vez foi diferente, pessoal. Dessa vez foi diferente. Eu treinei muito durante esse ano de 2020. Foram treinos assim, eram treinos, muito volume de treino. Em relação a cargas não, mas volume de treino sempre, em relação a cargas, poucos treinos, alguns treinos tiveram umas cargas mais elevadas, mas no geral durante o ano foram treinos de muito volume com intensidade não mais moderada, para baixa até, né? Mas era muito volume de treino. Então eu acabei treinando muito assim principalmente esses últimos dias de pré-conta, tipo blá blá blá. Então o que acontece? Eu estava num desses treinos, né, que eu estava voltando a treinar. Vou voltar, né? Vou voltar para chegar nas festas, eu poder comer mais tranquilo, não ter acúmulos de gordura a mais, bababá, aquela história, né? Aquela neurose até, né? Aí o que acontece? Que a maioria tem. Então o que acontece? Eu fui treinar, fui fazer um exercício para peitoral e tudo. Aí eu senti uma fisgadinha assim, ó, bem leve assim, uma fisgadinha passando assim. Aí eu pensei, falei, isso é um aviso, né? Isso não é normal. Eu não tive isso o ano inteiro, né? E esse é o cenário ideal para um rompimento muscular, quando você volta a treinar depois de um final de temporada, que você começa a comer um pouco melhor. Então você começa a ter mais força, você começa a ter aquele pump absurdo, você começa a ter é incrível ali esses treinos ali, depois que você leva o seu corpo ali ao limite, depois você dá todas as condições para ele de uma vez. Então o que acontece? A maioria dos meus amigos se lesionaram assim. Então o que acontece? Rompimentos, lesões articulares, enfim, vários. Depois eu ia dormir, senti uma fisgadinha, sentia câimbras aqui na parte superior. Falei, nossa, que estranho, né? Então o que acontece? E aí a gente com o passar dos anos, você adquire ali uma certa maturidade em relação à musculação, tá, pessoal? Então a gente não fica nessa bitolagem ali que o pessoal tem de eu tenho que treinar segunda, eu tenho que treinar dia 31. O cara às vezes não tem nem campeonato marcado, não tem nada. O cara quer treinar dia 24 de dezembro, fica desesperado, procurando academia, relaxa. Aí arruma uma namorada, sei lá, compra um violão, faz alguma coisa assim. Então o que acontece? Então o corpo ele sempre te dá avisos. Então esse é um aviso que alguma coisa estava errada ali com a musculatura do meu peitoral. Então o que eu fiz? Depois disso eu fiquei deixa eu ver aqui, eu até anotei aqui para falar para vocês. Eu fiquei 14 dias sem treinar, 14 dias seguidos sem treinar, sem passar na frente de uma academia, sem fazer cardio, sem fazer absolutamente nada. Então, o que acontece? Em relação à dieta, vou ser bem franco com vocês, tá, pessoal? Você sabe como é que é, né? Quando você não vai para academia,
aí tinha coisa, muita comida, muito, graças a Deus, né? Não devo reclamar, mas assim, festas de final de ano, virada, aí sobra uma coisa, sobra outra, a gente quer comer uma coisa depois do campeonato, quer comer outra, quando você vai ver, né? Aí eu tive, lógico, tive um aumento de peso, e só para vocês terem uma noção, vocês aí que, eu vou ficar sem treinar, vou catabolizar, vou não sei o quê, eu sem tocar num peso, só voltando a comer e dormir. Os meus braços ali, eu terminei a temporada ali, eu devia estar na minha última competição com uns 43, 44 de braço, mais ou menos. Eu devo ter terminado, eu cheguei agora a retenção tá, voltei a treinar, eu estou acumulando um pouco menos de água, né? Eu voltei a treinar agora dia 4, hoje é dia 11. Então o que acontece? Durante esse período que eu voltei a comer, mesmo sem passar na frente de uma academia, eu cheguei a em torno aí de 47,5, 48 de braço, sem fazer nada. Minhas pernas, elas chegaram a medir ali numa fase ali de muita de finalização, ali aquele dry do último, chegaram a medir ridículos 58 centímetros. E agora já está com, sei lá, 65, 66 centímetros, por volta disso. Então o que acontece? Isso sem treino nenhum, eu voltei com essas medidas. Por quê? É um jogo de água, né? Você vai finalizar, você desidrata, você tira tudo e depois você volta a colocar água via carboidratos, hidratação, carboidratos, tal. Você simplesmente é um músculo que é seu, que você tem, você volta a colocar água dentro dele. Não teve nada de catabolismo, não teve nada. Lógico, vem um pouquinho de retenção, vem um pouquinho de gordura, porque é um físico de competição, de dia de competição, de semana de competição, ele é insustentável a longo prazo, nem eu quero, né? Deus me livre, isso é louco. No final de ano eu não tô nem aí, de shape de praia, essas coisas, eu sou atleta, sei lá, final de ano, festa de Natal, 9h30 eu tava dormindo. Então o que acontece? Então eu não tô nem aí pra esses negócios de festa, de ficar bonito pra andar na rua, foda-se. Então o que acontece? O objetivo é ficar bem na competição. Isso aí eu fazia quando eu era mais novo. Então o que acontece? Então, só para vocês terem uma noção, pessoal. Então, e assim, depois retornei os treinos ali, né? Agora, a partir do dia 4, né? Fui treinando 2, 3 dias, parando um, descansando mais 2, parando mais um, nada muito seguido, muito leve, mas muito leve. Aquele treino de menininha mesmo, mesmo porque eu estava já destreinado, não tinha necessidade. Qualquer estímulo que eu desse, o pump, eu tive pumps assim, absurdamente fortes, assim, treinando assim fazendo uma máquina de supino com 20 de cada lado. E assim, não interessa o peso. Mas eu fazia com 40, eu fazia quando eu fazia 40, fazia com 60 de cada lado. Não interessa. Eu fazia quando eu estava treinado. Então, eu me destreinei também de propósito. Então, não tem necessidade de eu querer buscar tão rápido as cargas que eu pegava antes. É até besteira. Eu tenho que aproveitar agora cada degrau até que eu chegue ali nos pesos que eu estava acostumado a fazer. Também não vai demorar muito. E sem forçar muito, para que a partir dali eu possa ir progredindo, mas que eu já vou ter uma progressão agora. Já estou tendo. Então o que acontece? Sinceramente, pessoal, não parece que eu estou praticamente 30 dias sem usar a ES, não parece que eu estou natural. Eu estou me surpreendendo, assim, eu até desconfio o motivo. Eu tenho certeza que minha testosterona não está baixa como estava fazendo aquela TPC de 16 semanas. Então vamos chegar ao ponto do ano passado. Vamos chegar ao ponto onde eu quero chegar. O que eu estou fazendo de TPC? Nada. Por quê? Porque o intuito desse período off AES não é restabelecer os eixos, restabelecer os marcadores de exames. Né? Lógico, não é o objetivo principal, mas é muito bom que baixe ali o LDL, que aumente o HDL, isso é muito bem-vindo. E isso sem os AES você consegue isso de uma maneira mais fácil, né? A questão ali de colesterol, glicemia, tudo isso é bom você ficar um tempo ali, tirar esse tempinho sem nada. Então, mas você está fazendo o quê? Você está usando HCG, você está usando... Não. Então, aí é que está a teoria underground parte 2.
ano 2. O que acontece? Isso não, eu não estou inventando isso, pessoal. Isso era uma prática absolutamente normal nos anos 90 até o começo dos anos 2000. Quem é mais velho sabe. Tem muitos atletas, muitos atletas espetaculares aí desses períodos, muitos marombeiros assim de nível altíssimo que hoje conseguiriam um Procard ali facilmente, caras que eu conheci, caras ali muito bons, que simplesmente eles paravam o uso. Tipo, eles saíam de uma temporada, eles cessavam o uso de tudo e eles não adicionavam mais nada. É assim, como um amigo meu me disse o ano passado, eu falei para ele, né, o ano passado que eu estava fazendo aquele trabalho, eu estou usando HCG, estou usando isso, estou usando aquilo. Aí ele, mas como assim? Você, o cara das antigas, né, anos 90, começo dos anos 2000, ele, fisiculturista, mas como assim? Você quer se livrar Você quer ficar um tempo fora, você não quer ficar tomando medicação ou você está tomando esses remédios? Eu não vejo sentido. Meu, parou, você para com tudo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E temos até um vídeo aqui no caso, tem um vídeo aqui no canal, que o atleta Rude Boy, aí, um atleta excelente, que ele fala que o médico dele, ele cortou o uso do HCG. Falou que não era uma coisa boa, né? Então, pessoal, é aquele negócio, né? O que é certo, o que é errado, pode ser certo para uns, pode não ser para outros, isso é muito relativo. Então, eu estou testando isso, né? Que era o que a gente fazia antigamente, né? A gente, no máximo, às vezes tomava um tamoxifeno, um clomídia, a maioria não tomava nada. Até no meu tempo mesmo, quando eu era mais novo, até o pessoal era meio duro, né? Tipo, era meio, né? Então às vezes não queria gastar com coisa de TPC, essas paradas. Mas então, no meu caso, eu fiz mais em relação a teste, né? Então, qual que é 15 minutos já de vídeo. Então, qual que é a jogada? Parar com tudo para que eu possa simplesmente, vamos dizer assim, para que eu possa como o Dave Palumbo diz, né, refresh your receptors, para que eu possa limpar os receptores, né, sei lá, tem gente que não gosta que fale receptor, tem gente que fala, tem gente que não fala, enfim, para que eu possa, quando eu voltar a utilizar, que eu possa estar, vamos dizer assim, que eu possa estar sensível ao uso. Em baixas doses eu tenho um resultado bom, né, e com que eu possa ali, com uma dosagem moderada, até uma dosagem considerada por muitos baixa, que eu possa ter um resultado muito bom, assim como eu tive ano passado, que foram aproximadamente, acho que foram mais ou menos, foram 6 quilos, alguma coisa assim, em 4 semanas, e teve perda de gordura, foi um negócio assim, eu não lembro, assistam os vídeos anteriores, foi um ganho muito bom, assim, com uma quantidade, nossa, considerada por muitos ridícula, de AES, né? Então, e teve ainda perda de gordura simultaneamente. Então, eu nunca tive um ganho tão grande com tão pouca coisa como eu fiz dessa vez. Então, o que acontece? Esse ano eu estou repetindo, só que não fazendo com 16 semanas, fazendo com entre 7 e 8 semanas eu vou estar fazendo mais ou menos, que eu vou aí em fevereiro, começo de fevereiro, eu começo ali, né, um trabalho ali, um protocolo, alguma coisinha que eu vou estar até compartilhando aqui, e nada de mirabolante por enquanto, até porque eu tenho alguns planos aí para esse ano e mais para frente vocês vão saber. Então o que acontece, pessoal? Então o intuito principal é que possa ressensibilizar o corpo, né? E como uma ótima consequência, que alguns dos meus marcadores eles vão melhorar, né? Principalmente o HDL e o LDL, principalmente o HDL, que no meu caso ele fica muito baixo quando eu faço a utilização dos AES. Então, em breve eu vou fazer exames também, vou verificar como é que estão todas as taxas, questões hepáticas, porque esse ano passado foi um negócio meio, né, tem alguns componentes assim que são pesados ali de finalização, principalmente, então foram 3 finalizações, então tudo isso, tinha algumas coisas que eu usava ali com certo medo, né, com bastante medo, eu tenho histórico de problema grave hepático. Então, o que acontece? Então, o intuito é apenas se sensibilizar, não é, mas não sei o que, 8 semanas, não sei o que, não vai dar tempo de estabelecer o eixo. Não, esquece, tem nada a ver com eixo, tem a ver com ressensibilização, é tudo a ver com performance, para quando eu possa voltar a usar, eu possa ter um melhor aproveitamento das substâncias. E eu falo isso, né, há algum tempo, as pessoas
tem muitos Zé Bombinha que não acredita. Agora, quem sabe, né, que vocês que assistiram o Ironberg Cast, vocês devem ter visto, né, o Paulo Musi junto com o Dr. Paulo Musi, junto com o Júlio Balestrin, Júlio com o Renato Cariani, dando relatos de atletas como Flex Lewis e vários outros, e alguns outros atletas, e falando por experiência que nenhum atleta fica usando direto o ano inteiro. Quer dizer, nenhum já não sei, mas... nenhum, não digo nenhum, mas sempre tem, né? Um ou outro assim que nunca para, nunca, né? Mas sempre tem. Toda vertente. Mas muitos atletas, eles interrompem ali um pouco, principalmente quando o cara vai ficando mais velho. Ele interrompe ali algumas semanas, como o Dave Palum fala, entre 6 e 8. No caso, o Balestrin, ele já diz 8, mais ou menos por volta de 8 semanas. É isso mesmo, entre 6, 8, 10, depende do cara, 12, dependendo do atleta. E isso não vai impactar em nada no físico do cara. Eu garanto ali que 8 semanas, se você tem um físico, né, se você tem alguma musculatura, alguma coisa construída, isso não vai fazer diferença nenhuma. Aí muitos podem falar assim, né? Ah, mas você tá só 4 semanas porque tem a meia vida. Eu sei contar meia vida, deixa comigo. Eu sei o que eu tô fazendo. Então, éster longo, eu acho que faz mais de 90 dias que eu acho que eu não tenho éster, que eu não, sei lá, uma quantidade assim considerável. Acho que éster longo tem mais de 70 dias que eu não devo ter no meu corpo. Então eu finalizei já muito antes, eu já vinha com testosterona faltando 2 semanas para a finalização do meu último campeonato, eu já vinha com uma dosagem baixa de testosterona de meia-vida curta. Já vinha ali com coisas como ésteres e outros componentes de ésteres curtos ali de meia-vida de 2 a 3 dias. Então eu sei o que eu estou fazendo. Então vamos ver. Eu estou praticamente ali 30 dias sem usar AS. Porém, principalmente testosterona, já pode colocar aí mais 1 semana e meia. Então, sei lá, 5 semanas e meia, 6 semanas, né, por aí, sem testosterona. E por que eu falei de testosterona? Por quê? Porque aconteceu uma coisa muito curiosa dessa vez. Eu estou esse tempo todo sem testosterona e ainda já emendei ali um trabalho de limpeza, né, de receptores. Tanto que o próprio Balestrin falou de reabrir receptores, né? Muitos de vocês que agora, quem sabe que eles falando, vocês acreditam, né? Ele falou de abrir receptores e o Paulo Musi, ele faz o Dr. Paulo Musi, ele faz uma gesticulação assim, ele faz uma sinalização assim corporal, como se ele estivesse concordando muito com aquilo que ele está falando. Vocês não assistirem, procurem lá que vocês vão assistir. Blast and Cruise, é um negócio assim. Então o Renato Cariani também, ele meio que parece que ele converge ali com o assunto. Então, vejam só. Então, isso é uma coisa, isso não é segredo. Isso aí todo mundo fazia antigamente. O Ronnie Coleman fala isso na entrevista Underground. Ele fala muitos meses, ele fala muito mais, né? Mas isso depende, ele falou isso, será que o Ronnie Coleman fazia isso toda vez? A gente não sabe, por quê? Porque cada ano é um ano, cada ano tem uma temporada. Uma temporada o cara vai participar de um World Classic no começo do ano, outra temporada ele vai participar do Mr. Olympia no fim do ano. Então, que tempo que ele vai ficar, né? Eu acredito que ele ficava assim e tal, mas a gente não sabe se ele fazia sempre ou todas as temporadas ou exatamente quanto tempo. Mas que isso aí é normal, pessoal. Isso aí sempre existiu. Esse negócio de blast and cruise, principalmente cruise, isso é uma coisa relativamente nova. Antigamente quase ninguém fazia isso, tá, pessoal, de cruise. Então vocês vejam só, eu sou patrocinado por um laboratório de AS. Porém, qual é a vantagem de eu estar falando isso para vocês? O que eu quero passar, a minha realidade, a minha verdade, o que eu estou fazendo, né? Seria muito fácil eu falar, não, é blast, não tem nem cruise, é blast em blast, vai. E assim fosse, mas não, eu não tenho vantagem nenhuma em estar falando isso. Mas eu quero passar aqui um relato verdadeiro, uma coisa verdadeira. Então, vejam só, caras ali de alto conhecimento, que tiveram convívio, além de ter uma experiência pessoal muito grande, muito grande, uma experiência própria, né? E também tiveram convívio ali com caras de ponta, e os caras falam isso. E vem um molequinho aqui e não acredita. Por que você acha que às vezes muitos fisiculturistas ficam usando camisetão até aqui o ano inteiro? Porque às vezes, eu conheço vários, porque às vezes o cara fica um pouco fora de forma, principalmente se ele for um pouco mais velho que eu digo
mais de 40, 50 anos, às vezes ele usa sei lá, 35, às vezes ele usa uma camiseta grande, porque às vezes ele tem alguns acúmulos de gordura aqui no peitoral, às vezes tem um acúmulo de gordura aqui numa porção dos deltóides, e ele não quer ficar aparecendo assim dessa forma nos lugares. Então às vezes o cara põe um morcegão, põe tudo, mas ele não está importando com isso, né? O importante é que ele recupere às vezes um pouco da saúde dele e que ele também possa ter ali, quando ele for fazer a reutilização, porque ele não está nem aí para andar na praia, para sair na rua. Ele quer ficar bom no dia do campeonato. Isso é o que importa. E também tem caras que usam essas roupas porque eles gostam, né? E que realmente eles têm um físico muito bom e eles não querem mostrar, mas em alguns casos acontece isso. Então muitos atletas eles não se importam ali de ter ali um ganhozinho de gordura aqui, alguma coisinha ali, alguma coisa ali, para um benefício muito maior depois. Então, mas quem que vai segurar os ganhos? Aí vem o molequinho aqui, né, o Zé Bombinha, ele vai falar assim, mas e os ganhos? Como que vai segurar os ganhos sem HCG, sem não sei o quê? Por enquanto tá ok. Assim, você com ou sem HCG, seu físico não vai ficar igual a um físico de competição, lógico que não. E o seu físico não vai ficar exatamente igual quando você tá. Eu vou te falar, por enquanto, em termos de off-season, há um mês sem usar nada, várias semanas sem substância nenhuma no corpo, já contando as meias-vidas das substâncias que eu utilizei por último, sem nada no corpo. Vou te falar, o meu físico está muito próximo dos off-seasons que eu fazia. Eu estou com 101, 102 quilos até agora, braço ali na faixa de 47,5 para 48. Então, pessoal, continuando, em termos de off-season, parece que eu não... Lógico, tá muito parecido. O físico tá como se eu estivesse usando alguma coisa. Então também, pessoal, não é isso. Isso vai acontecer com qualquer pessoa? Provavelmente não. Tem a questão dessa janela pós-competição, né? O corpo durante uma preparação você fica muito sensível à insulina. Esse é um grande ponto desse vídeo. Você fica extremamente sensível à insulina. Então o que acontece? Quando você volta a comer, o seu corpo tem um aproveitamento muito forte dos nutrientes, das coisas. Por mais que às vezes você faça as coisas meio erradas, né? Então o que acontece? O ganho, né? Uma vez eu escutei um áudio de um fisiculturista antigo, né? Anos 90 também, para vocês verem. Ele estava dando um feedback para outro atleta que tinha ido muito bem numa sequência de competições. Ele estava passando feedback. Ele fala assim para o cara: então, você foi muito bem na competição, gostei. Então, agora, quando você sai do campeonato, você aproveita esse momento e come bem, descansa, treina ali mais ou menos ali e tal, mas come bem e descansa, que você não vai precisar nem de texto. Ele falou isso. Então, você não vai precisar nem de texto. Então, o que acontece? É essa janela pós-competição. Então, eu vou fazer isso também para ver o que acontece. Pode ser que às vezes você não se dê tão bem assim, né? E outra, tem a questão do tanto que você treinou, a quantidade do BF que você chegou. Tem vários fatores. Eu não estou falando que isso que eu estou fazendo vai servir para todo mundo. Isso é uma janela de pós-competição. Então, saiu até um vídeo recente em um canal, foi na Muscular Development. Tinham ali dois questionamentos, né? Mandaram uma pergunta pro o Ask Ron, um quadro chamado Ask Ron, né? Lá da Muscular Development. O que o cara deveria fazer? Rebote, que é o pós-campeonato, que é aproveitar essa janela, comer, treinar, né? Já emendar com tudo ali depois do campeonato. Que diziam que o Dorian Yates gostava de fazer isso. E tinha ali outra questão que era outro lado, que era o Ronnie Coleman, que segundo eles, até eu não sei se é verdade, porque o Ronnie Coleman gosta muito de treinar. Segundo eles, o Ronnie Coleman ficava semanas, chegando até mês ou meses, né? Não sei ali exatamente a quantidade de dias, mas ali coisa de mais de mês sem treinar. O que significa sem treinar? Será que ele realmente não ia nenhum dia na academia? Será que ele ia um dia, faltava um dia por 3 ou 2 de descanso? Então, tem que ver, né? Essas coisas são jogadas assim, a gente não sabe, mas o que é interessante é isso, duas vertentes: aproveitar ali o rebote pós-competição, fazer tudo ali no extremo, risco de lesão alto, sempre é bom salientar. Talvez um cara mais novo seria diferente de um cara mais velho, a exposição a lesões, o jeito que o cara treina, você vê, carreira muito curta do Dorian, né? Muitas lesões no final de carreira, e se aposentou novo, relativamente novo.
Ronnie Coleman foi um pouco além, também teve, mas não teve tantas lesões ali durante tão novo quanto o Dory. Então vocês têm ali dois balanços, treinava também os dois, treinava muito pesado, tudo. Então você tem o Dexter Jackson falou isso recentemente, que depois da temporada, que você fique várias semanas sem pensar em treino, nessas coisas. Então, são muitas pessoas falando a mesma coisa. Então o cara falou isso aí. Não, então você não precisa nem de texto. Ou seja, que você não use nada. Então, mas você não está usando nenhum manipulado, não sei o que, para texto, não estou usando nada relacionado a negócio de testosterona, tal. E um ponto muito importante que eu gostaria de falar, assim, muito curioso, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Dessa vez, a minha testosterona, eu tenho certeza que ela não está tão baixa, porque eu tenho sinalizações no meu corpo ali, alguns sintomas, né? Algumas sinalizações de que minha testosterona não está baixa, né? O que acontece? Diferentemente de quando eu fiquei às 16 semanas. Eu fiquei às 16 semanas, não foi possível nem de longe restabelecer usei uma quantidade legal de HCG, talvez pouco, mas foi uma quantidade para muitos muito boa, né? Então o que acontece? Fiz a utilização de tamoxifeno, clomid, blá blá blá, não sei o que, fiz toda a cartilha. 16 semanas não fez nem cócegas na minha testosterona natural para ela voltar. Ela só voltou depois que voltou ela, né, em forma de mls, né, de agulha, né? Então o que acontece? Já agora foi totalmente diferente. Eu terminei ali, voltei, tá, sem testosterona, pensei, libido, né, vai lá pro chão, né? Lá pro chão, como foi no ano passado, né? Talvez até pior, né? Normal, até aí era o esperado. E surpreendentemente tá tudo ok, tá tudo normal. Né? Tipo, tá igual, tá para padrões naturais, obviamente, né? Que você não vai estar quando você tá usando testosterona a milhão, né? Principalmente se é um cara mais velho, mas assim, com mais de 30 e poucos anos, 35. Então o que acontece? Libido tá normal e eu tenho sinais de que eu não estou com a testosterona baixa. Então eu tenho ali. Eu imagino o que possa ter acontecido. Eu fiquei pensando, o que eu fiz de diferente? O que pode ter acontecido para eu estar tão bem assim? Até a questão do treino tá melhor, a questão de pump, de aquele, sabe? Né? Aquele para encher a musculatura tá muito diferente do ano passado, mesmo natural. Ah, mas tem só um mês, 4 semanas, vai fazer 4 semanas. Sim, vamos ver como vai ficar daqui as próximas 3 ou 4. Eu vou poder continuar esse meu relato, que é o objetivo aqui desse vídeo. Então, mas é uma sinalização muito interessante, porque eu fiz alguma coisa de diferente na finalização, com algumas substâncias que eu acho que refletiram aqui para eu não ter tido queda de libido. Lógico, eu estou muito melhor até de quando, em certa fase da preparação, que eu ainda estava usando testosterona. Então eu vou fazer os exames, vou ver os marcadores, eu tenho certeza que eu estou com mais do que 25, eu acho que eu estava ano passado, 25 nanogramas por ml, decilitro, sei lá. A testosterona estava em 25 o ano passado, no final ali dessas 16 semanas, na 15ª semana, mais ou menos, uma coisa, quando eu fiz o exame. Então o que acontece? Eu acredito que deva estar mais. Mas mesmo se não tiver tão alto, não tão normal, mesmo se ela estiver abaixo dos marcadores, eu estou me sentindo bem. É isso que importa. Eu estou me sentindo bem, eu estou conseguindo fazer as coisas que eu quero fazer, então, e eu estou com alguns sinais ali de que eu estou com a testosterona boa, né? Então, isso é a beleza, né, dessa arte, né, do esporte, do bodybuilding, fisiculturismo, dos fármacos, né? Então, o que você vê, né? Mas eu vou, nos próximos vídeos eu vou estar falando para vocês o porquê que eu acho que aconteceu isso. É algo bem interessante, pessoal, muito interessante. Então, vejam só, sem produtos, sem testosterona várias semanas, mais do que 5 semanas, sem testosterona no corpo nenhuma, né? Porque não adianta eu jogar um monte de testosterona de meia vida longa e depois falar que passou 4 semanas eu tô normal, porque eu ainda eu estaria ainda com muita testosterona no corpo, né? Ainda pelo empilhamento. Então o que acontece? Pela meia vida e pelo empilhamento. Então o que acontece?
óbvio que eu sei contar essas meia-vidas, esses empilhamentos, então eu já estou há muito tempo sem testosterona artificial no corpo. Libido normal, disposição para treinar muito boa, descansando bem, comendo legal, retomei a dieta agora também dia 4, uma dieta mais limpinha, estou me sentindo muito melhor. Eu vou te falar, pessoal, 15 dias ali comendo tudo que quer, a hora que quer, sem limites, é muito complicado, isso faz muito mal para a saúde. Eu arrisco falar que o pessoal fala, os AES, é muito pior. Depois eu vou fazer vídeos falando sobre isso. Então, e é isso aí que eu tenho que falar para vocês, pessoal. Um resultado surpreendente, o físico está indo bem, não tive perda, não tive ainda acúmulo de gordura, não deu tempo. Você vê, um mês sem AES, não deu nem tempo de acumular gordura ainda. Né? Óbvio que eu não estou com aquela pele super fina do campeonato, mas assim, em termos de off-season, poderia ir na praia agora e ser um dos caras mais secos ali da praia, né? Tipo, mesmo porque o pessoal que anda para andar na rua, a exigência é outra, né? De shape, né? Aí o que acontece? O nível é outro, né? É muito diferente de competição. Volume bom, mais de 100 quilos, BF ali bem controlado para padrões de off-season ali, né? Um físico assim que lembra um físico de transição ali entre off-season e começo, metade de pré-contest, vamos dizer assim. Então, as medidas voltaram, né? O músculo reidratou, mesmo treinando muito pouco. Estou voltando a treinar agora, voltando às minhas atividades aeróbicas, cardio. Eu fiquei sem treinar, sem fazer nada, cardio, nada. Não fiz cardio, não fiz nada esses dias ali esses 15 dias aproximadamente. Então, o que acontece? E, por incrível que pareça, libido ok, tranquilo. Então, é um fato bem curioso, pessoal. Um fato bem curioso que eu queria compartilhar com vocês, mesmo sem usar nenhum tipo de produto. Simplesmente parei, né? Como faziam nos anos 90, começo dos anos 2000. Né? Eu sei que pode ser que não seja o melhor a se fazer, mas eu teria que testar isso, né? Eu queria que retestar com a experiência que eu tenho hoje em relação à alimentação, treino, descanso, estilo de vida. Eu fazia isso antigamente, mas eu não tinha a experiência que eu tenho hoje quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, né? Não era. Então eu resolvi fazer esse teste e eu estou gostando muito e eu vou te falar que está sendo muito melhor do que as 16 semanas, porque nessa época, nas 16 semanas do ano passado, o negócio foi matemático. A meia vida do propionatozinho que eu estava usando ali de reposição, assim, que eu estava fazendo, fiz uma pequena ponte de propionato para ir tirando aos poucos, né? Dessa vez não, eu tirei a testosterona bem antes, mas eu tirei os componentes todos de uma vez. Um dia tá usando, outro dia tá usando. Só que assim, eu já vinha tirando algumas coisas, né? Eu já vinha tirando alguns componentes, finalizei com 2 componentes X ali, Y, então todos de meia-vida muito curta, alguns orais de meia-vida de horas, então já há muito tempo o corpo ali foi baixando ali, tô já há bastante tempo sem nada, acredito que eu tô já há bastante tempo sem nada no corpo, e por incrível que pareça, libido normal, tudo, e eu fiquei procurando qual seria o motivo disso, e eu acho que eu sei, né, o que eu fiz de diferente dessa vez, e no próximo vídeo eu falo, nos próximos vídeos eu vou falar sobre isso, que o vídeo vai ficar bem longo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Greg, move your head.